Em entrevista exclusiva, o psicólogo Rossandro Klinger vai nos dar dicas valiosas sobre propósito e bem viver na área profissional. De olho nos direitos do consumidor, também traremos orientações para as suas compras na Black Friday. Você sabia que a lei está mais rigorosa contra o crime de racismo na internet? A gente explica. E mais, novembro é o mês do Ministério Público. Você vai conhecer histórias de transformação social a partir da atuação do MPTO. Fica com a gente, o MP em Ação está cheio de boas notícias. Olá, está no ar o MP em Ação do mês de novembro. Eu sou Késia Reis. Fique comigo. Nesta edição temos ótimas notícias para você. Novembro é mês de promoção, é mês de Black Friday. A última sexta-feira desse mês vai estar cheia de promoções. Mas é claro que os descontos começam bem antes e a gente sabe disso. Mas olha só, atenção, seja um consumidor consciente e fique ligado nas dicas do MP. Está chegando a época do ano mais aguardada pelos consumidores, a Black Friday. Ela começa agora, no final de outubro, e se estende pelo mês de novembro. Nesse período, os consumidores esperam para obter descontos vantajosos e atrativos em bens como eletrodomésticos, eletrônicos, que podem ter um abatimento de até 80% no preço. Mas atenção! É necessário tomar alguns cuidados para garantir que, de fato, você irá fazer uma boa compra. Primeira dica: crie uma lista de compras. Analise a sua necessidade. Verifique que aquele item que você pretende comprar comporta no seu orçamento, para que você não seja impelido a fazer compras por impulso e, no final, ficar numa situação de endividamento. Segunda dica: sabendo dos itens que você deseja adquirir nesse período, faça uma pesquisa do histórico de preço dessas mercadorias. Utilize sites comparadores de preços para que você não caia em falsos descontos. Isso porque, infelizmente, no período de Black Friday, é comum que algumas lojas aumentem o preço antes para, no final de outubro e durante o mês de novembro, retornar ao preço normal, dando a falsa sensação de que você obteve um desconto, mas que não é real. Essa é uma prática abusiva e pode ser denunciada ao PROCON. Terceira dica: consulte a reputação da loja onde você irá efetuar a sua compra. Utilize sites como Reclame Aqui e faça pesquisas no site da Receita Federal, através do CNPJ, verificando o endereço, verificando se a loja está ativa. A recomendação é sempre o consumidor comprar nos canais oficiais e desconfiar daqueles preços muito abaixo do comércio, muito abaixo do mercado. Todas as informações devem estar claras, acessíveis e disponíveis ao consumidor. Quarta dica: tenha cuidado com os links promocionais recebidos por e-mail, por SMS, pelas redes sociais. Isso porque nesse período é muito comum o aumento das compras digitais e o consumidor pode ser induzido a clicar em falsos links recebidos através desses canais e inserir dados sensíveis como informações pessoais, informações de cartão de crédito que possam vir a ser utilizados de forma indevida para práticas de golpes. Se você for efetuar uma compra online, tenha cuidado. Não utilize redes públicas de Wi-Fi para colocar os seus dados e não responda aquele e-mail duvidoso. É sempre recomendável e mais seguro que o próprio consumidor digite o endereço da loja na barra de buscas do navegador. A quinta dica: guarde sempre as informações. Guarde o número do pedido, a nota fiscal, faça um print da tela com o nome da loja e todas as informações das compras.
Você poderá utilizar essas informações caso seja necessário fazer uma reclamação e elas terão valor probatório. Fique atento. Novembro também é o mês da consciência negra. É preciso lembrar que racismo é crime e há limite na liberdade de expressão. Então tome muito cuidado quando for opinar nas redes sociais. Use sempre com muita responsabilidade e respeito. De forma equivocada, tem gente que acha que pode falar o que quiser nas redes sociais sem ser responsabilizado. Mas é justamente o contrário. Crimes cometidos na internet têm pena aumentada porque possuem um potencial ofensivo maior. Eles alcançam mais pessoas em maior velocidade. É o caso do crime de racismo. Crimes de preconceito de raça ou cor cometidos nas redes sociais ou em outros tipos de publicação na internet têm penas de 2 a 5 anos de reclusão mais multa. Da mesma forma, também não existe liberdade artística ou de expressão que justifique o racismo. Crimes de preconceito de raça ou cor cometidos no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais também têm pena de reclusão de 2 a 5 anos. 14 de novembro é comemorado todos os anos o Dia do Ministério Público. Essa importante instituição que tem como sua principal atuação defender os nossos direitos. Na jornada do MPTO, muitas histórias foram construídas com a atuação do Ministério Público. E a gente vai contar nesta edição algumas histórias dessas, para você entender que o MP está presente na vida de muita gente. Nós tínhamos acabado de chegar há pouco tempo aqui no batalhão e a promotora veio nos visitar um dia. Então, a conversa que nós tivemos aqui mesmo, nesse ambiente, surgiu essa parceria, com o Ministério Público, com a promotora Thaís, que foi de fundamental importância para a gente estar fazendo as reformas, melhorando as condições para o nosso público interno aqui, nossos policiais militares, e também para recebimento do público externo das demandas que o pessoal vinha aqui. Que nós não tínhamos, era estrutura física bem precária, porque era uma escola que era utilizada como batalhão há muitos anos, então surgiu essa ideia. E a promotora nos falou que era possível fazermos uma parceria para estarmos fazendo as reformas. Inicialmente começou para termos a formação dos nossos soldados aqui no batalhão, que nós não tínhamos sala de aula. O pontapé inicial foi para isso, para fazermos a reforma da sala de aula. Aí depois da reforma da sala de aula foi puxando e foi possível construir a parceria ficar mais sólida e mais forte para a gente fazer a reforma de todo o batalhão, construção de alojamentos, reforma do ambiente de convívio da nossa cozinha, do ambiente ali onde todos ficam, construção também do local para nós colocarmos nossos veículos, E isso possibilitou um ganho muito importante e muito valioso para o batalhão aqui em Porto Nacional. Nós também tivemos outros projetos na parte de saúde, englobando o policial como um todo, não ficando só na parte física, Brilhou os olhos, para mim. Nossa, uma oportunidade de repente, aquele projeto que estava incipiente ainda, que estava começando e tal, de repente dá um up. E os recursos que vieram através do Ministério Público, da 5ª Promotoria, representada aí pela doutora Thaís, eles vieram facilitar muito essa vontade de fazer algo nesse sentido. Por quê? Me deu condições de ter aparelhos, por exemplo, como laser, que ajuda a biomodular a dor, ajuda a melhorar a inflamação, acelera o processo cicatricial. Então, o laser tem um custo e veio dessa verba. Isso voltando para outros aspectos, que isso eu acho que é fundamental para a gente buscar ter um melhor e prestar melhor o serviço para a nossa sociedade. Uma melhoria muito grande, trazendo impacto direto no serviço, porque nós agora temos um local adequado para estarmos trabalhando. O servidor, para os nossos policiais militares que tiram aqui o que nós chamamos de expediente, que trabalham administrativamente, tem as suas salas a contendo, tem uma disposição à internet, tem um lugar sem insalubridade, de melhor estrutura física para estar atuando. Isso possibilitou um ganho muito grande, porque a população também pode vir, tem um local adequado para ficar, tem uma sala de espera, tem outros ambientes que ela pode estar aqui para ser recebida, para a gente tratar melhor, para nós executarmos melhor o nosso serviço. Essas melhorias foram impactantes aqui para o nosso policiamento.
E você continua com a gente. Daqui a pouquinho tem uma entrevista muito legal com o Rossandro Klinger, que fala sobre propósito e bem-estar. Nós temos um participante muito especial. Ele é especialista em desenvolvimento humano, gestão emocional, é um palestrante renomado no Brasil e um fenômeno nas redes sociais. Com a gente aqui, o palestrante Rossandro Klinger, que vai falar um pouco sobre propósito e bem-estar. Palestrante, primeiro, muito obrigada, muito bem-vindo. Quando a gente fala em propósito, muito tem se falado em propósito, mas qual é a maneira de se identificar esse propósito no nosso dia a dia? As pessoas buscam isso, é algo muito grande, é algo que está no nosso dia a dia. Como é que a gente pode identificar o nosso propósito? A gente às vezes fica pensando, se eu souber o meu propósito, fica mais fácil, porque eu consigo viver uma vida mais tranquila. E se a gente for olhar muito bem, assim, o seu propósito, o meu propósito, quer dizer, o de todos nós, não importa onde a gente esteja, que cargo a gente ocupe, é servir. Se você entende que seu objetivo é tornar a vida de quem está perto de você melhor, e ao fazer isso, você obviamente vai tornar a sua vida melhor, não importa onde você está. Alguém que varre a rua faz isso. Alguém que lidera um país deveria fazer isso. Então, no fundo, todos nós que fazemos qualquer coisa, nós estamos sempre em propósito quando nós cumprimos o objetivo coletivo daquele lugar. Você como comunicadora, por exemplo, é levar informação de qualidade, verídica. O meu objetivo como psicólogo é levar o padrão de consciência das pessoas, a partir do meu próprio. Não adianta eu querer que as pessoas estejam mais maduras e continuar infantilizado. Então, às vezes a gente fica tentando sofisticar demais o propósito e basicamente o que eu faço para que a minha vida some na sociedade e não subtraia. Outro dia eu ouvi uma frase na internet que diz o seguinte, que propósito é aquilo que Deus nos dá para servir ao outro, né? Para servir as pessoas. Esse é um caminho para analisar e para definir o que de fato é o nosso propósito? Exatamente, servir. É esse ambiente que cada um cumpre o seu papel, lembrando que nós estamos dentro de um ecossistema social e que ao cumprir o meu papel, eu sou um facilitador desse ambiente. Infelizmente, o que muita gente faz é o seguinte, é tornar o ambiente tóxico, ou no trabalho, ou na família, ou na comunidade de fé onde vive, e as pessoas não entendem que elas estão se distanciando desse ambiente de propósito. A grande questão que eu lanço aqui para todo mundo que está nos assistindo aqui hoje, já quase nesse final de ano, chegando a 2026, é que quando você não vive uma vida coerente, você é a primeira vítima disso. A incoerência psicológica, pregar uma coisa e ver outra, você é a primeira vítima. O seu coração detecta isso, a sua alma detecta isso. Mas que você finge lá fora, você vive uma vida que não é verdadeira. Isso tem um custo emocional para você e para o mundo ao seu redor. Então, viver a coerência é viver um pouco do propósito, que é o que eu faço no meu dia a dia, quando eu acordo, para que a vida das pessoas que me cercam, os filhos, a esposa, o esposo, sabe, seja melhor. Como é que eu posso fazer para facilitar, para que as pessoas possam cumprir o papel delas de uma forma mais leve? Esse é um propósito que começa ali quando você acorda de manhã, tomando café com os filhos e ao voltar para casa, botando para eles para dormir, para que a sua alma finalmente possa estar em paz também. Muitas vezes as pessoas esperam que o seu propósito seja algo grandioso, né? Se imagina que seja algo muito importante para ser feito, um projeto enorme. Isso está mais ligado ao ego ou de fato ao propósito? Como é que a pessoa consegue fazer essa diferença, né, para que realmente consiga aplicar o seu talento, o seu propósito no dia a dia? Acho que quando a gente coloca assim um propósito como algo grandioso, é justamente para fugir do dia a dia. Porque é o dia a dia que faz a vida. Mesmo uma pessoa muito famosa ou que ocupa um cargo muito importante, ela tem um dia a dia dela, ela tem uma rotina. E mesmo qualquer uma dessas pessoas tem um conjunto de pessoas que são muito importantes para ela, chamada família, que ela, não importa se ela é um CEO de uma grande corporação, uma executiva, sabe, uma juíza, chegando em casa, você é um pai, é uma mãe, é um esposo, e esse lugar é um lugar comum. Não importa o quão sofisticado seja a sua casa, ou quão simples ela seja, é um lar que tem filhos, pais e que estão se manejando ali na convivência, construindo potências da alma ou traumas, depende das coisas que eu faço. Eu acho que existe hoje, até por causa da internet, um mantra da celebridade, de que a sua vida só tem sentido ou propósito se for uma vida celebrada, se for muito conhecido, tiver muitos seguidores. Mas no fundo, a vida de todas as pessoas, elas têm propósito. É como se a gente quisesse diminuir, como se a gente quisesse menosprezar as vidas comuns. Como se uma vida ordinária fosse ordinária. Se com uma vida comum, ordinária, no sentido comum, fosse ordinária. E o que é que tem de ordinário em ser uma mãe?
Ser uma mãe é algo extraordinário. O que tem de ordinário em ser um pai? Ser pai é extraordinário. Então, no fundo, a vida humana adulta se torna ordinária de fato quando nós não entendemos o extraordinário da vida comum. De voltar para casa, e que a pessoa que está nos assistindo agora, talvez no sofá, tomando um café, agradecer porque está tomando um café, sentado no sofá da sua casa com alguém que ama. Isso não é ordinário, isso é extraordinário. Entender isso faz com que eu lance um olhar para a vida comum de forma extraordinária e comece a dar a essa vida comum algo que é fazer ela ter sentido, ter propósito e a gente construir uma sociedade melhor para todos nós. Porque se eu achar que o propósito é só quando eu estiver ocupando um cargo significativo, quando a gente não sabe ser capaz de usufruir do pequeno, a gente também não vai usufruir do grande. É por isso que tem pessoas que têm poder, status, beleza, e são pessoas que vivem medicadas para suportar, porque a alma está ali num ambiente em que demanda grandiosidade, mas a pequenez ainda visita aquele coração. E para finalizar, assim, como é que a gente pode garantir um 2026 mais saudável? A gente tem visto uma sociedade muito adoecida, né? A saúde mental tem sido um grande tema, muito falado, mas pouco cuidado. Como cuidar mais da nossa saúde mental e garantir que 2026 seja um ano de mais propósito, mais bem vivido? Cuidar da saúde mental pessoal. Acho que quando a gente se cura, a gente cura o mundo. Eu não posso curar o mundo, mas eu posso me curar. Você tem que pensar assim. Eu posso ser uma pessoa que reclama menos, eu posso ser uma pessoa menos tóxica, eu posso ser uma pessoa que não reconhece, que não é grata, eu posso ser essa pessoa que começa a agradecer, que percebo as pequenas coisas acontecendo ao meu redor, que agradeço por uma coisa que um dia eu desejei e hoje tenho e coloquei como comum, sabe? Então assim, quando a gente começa a cuidar da gente, eu posso também começar a não ser mais um a instigar o ódio, destilar venenos, de divisão no mundo. Eu posso ser uma pessoa que, acho que uma oração que não é de Francisco de Assis, mas é atribuída a alguém que o seguia e provavelmente inspirada na própria vida dele, em que ele diz não o que ele é, mas o que ele deseja, né? Fazei de mim um instrumento da tua paz. Eu acho que querer ser um instrumento da paz, porque quando você é um instrumento da paz, você usufrui dessa paz. Assim também, quando você é instrumento do conflito, você bebe desse veneno. Então que a gente possa inverter. O que eu quero tomar no café da manhã em 2026? O ódio de manhã nas redes sociais ou ser um instrumento da paz? Isso é uma escolha de saúde mental. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Obrigada. Bom, e a gente continua com a nossa programação do MP em Ação. Uma grande qualidade do Dr. Sidney para nós é que ele não só cobra, ele ensina como fazer, né? E isso o Ministério Público ele tem nos ajudado, né? A como nos tornar mais profissionais, mais competentes naquilo que é o nosso trabalho, que a gente já faz com muito amor, com muito cuidado, mas que sempre podemos melhorar. E a Sementinha de Amor surgiu com esse propósito de responder àquilo que eram os apelos das crianças e dos adolescentes. Nós, como missionários, vivemos da providência e nós fomos buscar doações na feira 304. A partir dessas doações, as crianças se aproximavam da gente e começavam a confidenciar suas situações de violação. E aí nós participamos ao bispo da época, que era Dom Alberto. E Dom Alberto Taveira convidou a Sementes do Verbo a assumir essa missão, que a igreja ainda não tinha aqui em Palmas, que era cuidar das crianças e adolescentes que sofrem violação. O objetivo principal do nosso trabalho é retornar para a família, mas caso estejam esgotadas as possibilidades, eles são encaminhados para a adoção. A gente tem um caminho próximo do Ministério Público desde sempre, né? Antes a doutora Zenaide, né, agora o Dr. Sidney. Desde que o Dr. Sidney assumiu e ele foi ficando mais próximo, foi participando a ele todas as necessidades da casa, porque são encaminhadas as crianças, mas não era encaminhado o recurso para manter as crianças. Ele abriu um processo administrativo, então a gente foi dialogando com o município e aí conseguimos um primeiro repasse, né? Nós crescemos muito administrativamente, com as fiscalizações, as vistorias, as orientações, né, as construções documentais. Nós crescemos muito desde essa época para cá.
Continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Você vai ver o resumo da semana com a jornalista Raquel Oliveira e também vai conhecer mais histórias de impacto no dia a dia do Ministério Público. Olá, eu sou Raquel Oliveira e está começando mais um Aconteceu, o quadro que te deixa por dentro das principais ações do Ministério Público do Tocantins. Eu começo falando sobre educação infantil. O Ministério Público do Tocantins está ajudando a abrir quase 4.000 novas vagas em creches e pré-escolas do estado. O objetivo é assegurar o direito à educação e apoiar o desenvolvimento das famílias tocantinenses. O assunto agora é saúde com acessibilidade e dignidade. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou que o município de Gurupi ofereça atendimento acessível a pacientes surdos. O serviço deverá contar com intérprete de Libras ou plataforma de tradução em tempo real. Agora vamos falar sobre a atuação do MP no júri. O MPTO segue firme contra a impunidade, atuando em defesa de cada cidadão. Em Arraias, o homem acusado de matar um idoso a golpes de machado foi condenado a 15 anos de prisão. O júri acatou integralmente a denúncia feita pelo Ministério Público. Em Sandolândia, o MP realizou audiência pública para apurar denúncias sobre a má qualidade da água. Moradores relataram água turva, mau cheiro e interrupções no abastecimento. O MP cobrou providências e está acompanhando o caso. A nossa última notícia é sobre a fiscalização para proteger vidas nas estradas tocantinenses. O MP abriu investigação sobre a falta de sinalização na TO 373 entre Alvorada e Araguaçu. O trecho, com quase 100 quilômetros, apresenta riscos aos motoristas. A ausência de placas e faixas compromete a segurança dos usuários. O Aconteceu de hoje termina aqui, mas o compromisso do Ministério Público com você continua todos os dias. Se os seus direitos foram desrespeitados, procure o Ministério Público ou ligue 127 e denuncie. É como se a gente estivesse levantando o braço e o Ministério Público estivesse resgatando, falando, não, esse povo realmente está precisando da nossa ajuda. Meu nome é Rosalvo Júnior Serafim dos Reis, mais conhecido como Júnior Balado. Participar desse projeto para mim está sendo mais uma oportunidade, porque a gente vê que não está sozinho nessa luta, né? E hoje eu participando desse projeto com o Ministério Público, eu vejo que encontro pessoas maravilhosas, né? Pessoas que estão deixando um legado no meu coração. Eu até emociono, porque para mim é muito forte, é diferente, né? E ver que essa luta não é só minha. Tem a garantia que esse território ninguém toma, entendeu? Que aqui nós possamos viver com dignidade, que é o que a gente busca, né? Ter uma saúde de qualidade, uma escola para as crianças, para todas as famílias, não precisar sair mais como eu saí, né? Todas as pessoas não precisar buscar lá fora, ter oportunidade aqui dentro do nosso território. O poder público toma conhecimento da nossa dificuldade aqui dentro, do nosso povo, e começa a agir realmente, buscar trazer aquilo que a gente necessita aqui dentro da nossa comunidade. Que essa luta hoje que a gente está buscando não seja apenas uma luta em vão, que ela consiga ter êxito no futuro e que seja benéfico para as autoridades rever o nosso povo como um povo carente de, como a gente já buscou nas entrevistas, de saúde, de escola. Muita gente aqui, acabamos de ver o nosso amigo falar que a falta d'água aqui é o que mais, é o sonho dele, né? E como de outras e outras famílias aí. E o sonho do território sendo realmente nosso, aqui na nossa comunidade. Participar desse projeto Luzeiro hoje, para mim, está sendo um prazer imenso, uma satisfação imensa, porque a gente está vendo realmente o empenho
da equipe, de todos, né, que estão participando, uma equipe maravilhosa, pessoas que eu realmente vou sentir saudade do meu coração, que a partir de hoje é nosso parceiro e é sempre bem-vindo na nossa comunidade. E antes de me despedir, eu faço um convite especial. Você já assistiu ao Provocações, o videocast do Ministério Público do Tocantins? Ainda não? Então corre lá no nosso canal do YouTube e procura a playlist Provocações. Basta maratonar a primeira temporada. São 4 episódios que tratam do tema Crimes contra a Vida, os bastidores do Tribunal do Júri. Você vai saber tudo, como funciona, como são julgados os crimes que são julgados pelo júri popular, que vão a júri popular. Então eu conto com a sua audiência e até a próxima! Put